você gosta de thrillers psicológicos? Eu adoro. Por causa disso, resolvi trazer uma listinha com 5 livros que são thrillers psicológicos bem interessantes e que vale a pena você conhecer. Dos 5, inclusive, 4 já foram adaptados para as telas e 1 está em fase de produção, ou seja, além dos livros, você também pode assistir as adaptações dessas histórias que eu vou indicar por aqui. Olha que legal. Eu vou deixar os links para quem quiser ler as sinopses dos livros e quem quiser comprar também no box de informações, ok? O primeiro livro é Em Águas Profundas, da Patricia Highsmith. Eu conheci a Patricia faz alguns anos quando eu li Carol. Sim, o livro que deu origem ao filme com a Cate Blanchett, que eu amo, adoro, já fiz vídeo aqui, tá? E até então tinha sido minha única experiência com o livro da autora. Só que recentemente eu recebi o livro da Intrínseca e tive o prazer de ler, né, o Em Águas Profundas e confirmar que a Highsmith era realmente uma autora fenomenal e à frente do próprio tempo, sem dúvida. O livro ele vai contar a história de um casal que vive um casamento sem amor, onde a mulher pode ter os casos que ela quiser. Só que assim, o marido deve aprovar esses amantes. A coisa começa a complicar quando ela começa a ter amantes que assim, o marido não aprova. E mais, ela começa a circular com esses caras ao redor da cidade, nas festas, né? E eles vivem em uma cidadezinha pequena. E assim, ela não tem nenhum tipo de pudor em mostrar que está com esses homens de forma mais íntima, mesmo que toda a cidade seja amiga do marido dela. É curioso que fica visível que nenhum dos dois realmente se gosta e que o casamento ele é mantido apenas por uma convenção social e pelo suposto bem-estar da filha do casal, que ainda é uma criança. O que é questionável porque, assim, a menina vive toda a dinâmica problemática, abusiva dos dois. E a cidade, ela sabe muito bem o quanto não existe amor nem carinho, né, dentro do casamento desses dois. A criação de tensão que a Patricia cria é de uma competência impressionante. O livro, que não é uma narrativa apressada, ele vai num crescendo, sabe? E assim, é um crescendo surpreendente. E mais importante do que descobrir o que vai acontecer com os personagens é ir experimentando, sabe? Aquele universo completamente perturbador em que o casal vive. E assim, é impressionante como a autora ela é capaz de prender e manipular o leitor para que ele possa ter empatia por quem ela deseja que o leitor tenha, sabe? Enquanto o próprio leitor ele se questiona dos sentimentos que está tendo. É preciso dizer que é uma história sobre abuso, né? Abuso psicológico, abuso de mais de uma forma, na verdade. O relacionamento do casal, ele é tóxico e abusivo de diversas maneiras. Talvez não seja algo tão óbvio à primeira vista, mas é algo que quanto mais você vai lendo, mais você percebe que tá ali nas entrelinhas. É um livro curto, mas que não é apressado, é uma história realmente surpreendente que te prende bastante até o final. A segunda indicação é Precisamos Falar sobre o Kevin. Livro de uma das minhas autoras favoritas, a Lionel Shriver. Precisamos Falar sobre o Kevin é uma das leituras mais difíceis que eu já fiz na minha vida. E não pela dificuldade narrativa, mas sim pela dificuldade da situação que a protagonista do livro ela está passando. Contado através de cartas, né, um romance epistolar, Precisamos Falar sobre o Kevin vai mostrar a história da Iva, uma mulher que viu sua vida, que era super bem sucedida, ir por água abaixo quando seu filho adolescente, o Kevin do título do livro, né, ele atira e mata vários colegas na escola que ele estudava. Poderia ser uma história sobre um massacre, mas na verdade é uma história sobre maternidade, as dores da maternidade, sabe? O peso da maternidade, as pressões sociais existentes dentro da maternidade, mesmo quando você é mãe de um psicopata. Toda a narrativa é a partir da perspectiva da protagonista, que escreve cartas ao seu marido, né, o pai do Kevin. E é extremamente doloroso e perturbador
ver a relação entre mãe e filho desde antes do menino nascer, sabe? O livro vai questionar diversas coisas que socialmente são tomadas como certas e é praticamente impossível você ler e não se sentir perturbado com toda aquela narrativa. A escrita da Lionel é brilhante e ela te envolve enquanto te quebra, sabe? Enquanto te faz questionar as suas próprias certezas. É um livro difícil, é muito doloroso, mas é uma leitura excepcional. O próximo livro da lista é o Estou Pensando em Acabar com Tudo, que virou um filme, né, que tá na Netflix. É um livro do Ian Reid e esse livro é uma narrativa entre presente e futuro, mas assim, o que seria esse futuro? E o inusitado da narrativa é uma das coisas mais interessantes da leitura. Jake está levando a sua namorada para casa dos seus pais, né, para que eles possam conhecer ela. E assim, ela acha muito cedo para isso, mas tá indo do mesmo jeito, sabe? E durante o trajeto, ela pensa em acabar com tudo, em terminar o relacionamento. Durante as horas de viagem até a casa da família do Jake, a gente vai tendo um panorama do relacionamento desses dois e das dúvidas que ela sente o tempo todo. E em meio a isso, a gente tem sempre um clima constante de tensão, a gente fica se perguntando o que de fato está acontecendo ali e o que vai acontecer. É constante a expectativa de que algo que a gente ainda não sabe o que é, tá pra acontecer ou está acontecendo, sabe? É um livro bem curto, muito inusitado, ele não te entrega de bandeja logo de cara o que tá acontecendo, sabe? É uma narrativa que te deixa apreensivo, sem saber o que raios você está lendo, mas que é quase impossível largar. E quando você termina, você pensa que, assim, valeu a pena a jornada. A próxima indicação é o livro Você, da Caroline Kepnes. É o livro que deu origem à série You, do Lifetime, e que atualmente, tá disponível pela Netflix. A série é distribuída no Brasil pela Netflix, O livro é narrado em primeira pessoa e conta a história do Joe, um jovem que trabalha em uma livraria, na cidade de Nova York. E um dia ele conhece a Beth, uma jovem que visita a livraria em que ele trabalha e que depois de 5 minutos de conversa superficial, ele se apaixona perdidamente por ela. E a partir do momento que ele percebe que, mesmo com dinheiro na carteira, ela paga pelo livro que compra na livraria, com o cartão de crédito, nossa, o Joey acha que ela fez aquilo de propósito para que ele pudesse saber o nome dela. Então, o que o Joe faz? Ele procura a Beck nas redes sociais para saber mais, Só que assim, a grande questão é que ele não para por aí. Para se aproximar da Beck, o Joe ele é capaz de coisas extremamente absurdas, tipo invadir o computador dela, roubar e muito mais. O livro ele é a partir da perspectiva do Joe. Então a gente vê tudo através de um ângulo muito particular. E vamos deixar claro, um ângulo extremamente deturpado, porque ele claramente é um stalker, mas na cabeça dele não é bem assim que as coisas são. Na cabeça dele, ele é só um cara legal, desejando o melhor para a menina que ele gosta. No caso, ele acha que realmente é a melhor escolha para a vida da Beck. A coisa interessante em You é exatamente a gente ter a perspectiva de toda a história pela mente do stalker, que se enxerga como um cara legal, mesmo sendo uma pessoa muito creepy, muito escrota, e isso só para dizer o mínimo. O livro ele não minimiza as coisas, nem minimiza o nível da perturbação mental do Joey. É um livro que te empolga exatamente pelo absurdo, sabe, da situação e pelo nível de perturbação mental do protagonista. Tem momentos bem difíceis de ler, então fica o aviso, tá? Mas é uma leitura válida, muito válida, e é importante que a gente leia sem jamais esquecer que o Joe, ele é um stalker. E não, isso definitivamente não é um spoiler, tá? É a premissa básica do livro. E o quinto e último livro da lista é Meu Queridinho, da autora Gillian Flynn. E não é Garota Exemplar, mas sim Lugares Escuros, o livro que virou a pior adaptação das obras da Gillian Flynn.
infelizmente, porque esse livro é maravilhoso, tá? Ele conta a história da Libby. Ela é uma mulher que, quando ela tinha 5 anos de idade, infelizmente, ela testemunhou o assassinato brutal da mãe e das 2 irmãs. E pra piorar, o acusado do crime foi o seu irmão mais velho, que acabou sendo condenado à prisão perpétua, tá? Anos depois, já adulta, Libby é uma mulher sem responsabilidade nenhuma, que vive a vida agindo como se o mundo lhe devesse algo por conta da tragédia que ela viveu quando era criança, né? Aí um dia ela é procurada por um grupo de pessoas que acredita piamente na inocência do irmão dela. Essas pessoas se interessam muito por assassinatos brutais e pelos acusados desses assassinatos. E a partir daí ela começa a ter que encarar o passado e a se fazer perguntas sobre o que aconteceu no dia do assassinato. E independente da vontade dela, a Libby acaba começando a ter respostas. Esse livro, gente, ele é maravilhoso demais. Eu sou uma grande fã da Gillian Flynn, eu já falei isso várias vezes aqui no canal, né? Só que Lugares Escuros é aquela obra queridinha e que infelizmente não tem o reconhecimento merecido. Esse livro, ele traz o que existe de pior na humanidade. Ele mostra a podridão que o ser humano pode chegar, sabe? E a verdade é que a narrativa da Flynn, ela é muito envolvente. Quanto mais você lê o livro, mais você deseja entender o que aconteceu com aquela família, o que aconteceu naquela história. E o impressionante é que temos uma protagonista que não é nada gostável, muito pelo contrário. E ainda assim, a gente se afeiçoa pela sua busca e fica querendo entender como e por que aquela tragédia aconteceu. A gente torce para que a Libby seja uma pessoa melhor, né? E nas entrelinhas, a gente percebe também toda uma discussão de gênero que é extremamente importante. Enfim, esse livro é incrível e merece ser exaltado. Se você não leu, corre pra ler porque, nossa, vale muito a pena. E me conta nos comentários quais os seus thrillers psicológicos favoritos, tá? Não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal, ok? Tchau!